Adeus e até breve, caro mestre. A vossa boa amiga ama-vos e amará sempre, visto como a vós exclusivamente deve a única consolação duradoura e verdadeira que teve na terra. Viúva Foulon. Subtítulo 3. Nota: a comunicação seguinte foi destinada a seus filhos em data de 9 de fevereiro. Meus amantíssimos filhos, Deus retirou-me de junto de vós, mas a recompensa que se dignou conceder-me é bem maior que o pouco que fiz na terra. Resignai-vos, queridos filhos, às vontades do Onipotente, e tirai de tudo quanto vos permitiu receberdes a força para suportar as provações da vida. Tende firme no coração a crença que tanto me facilitou a passagem para este mundo. Depois da morte, Deus, tal como já o havia feito na terra, estendeu sobre mim o manto da sua misericórdia infinita. A ele deveis agradecer os benefícios de que vos cumula. Abençoai-o, meus filhos, dizei-o sempre, a todo instante. Não percais nunca de vista o que vos foi indicado, nem o caminho a trilhar. Meditai sobre a aplicação do tempo que Deus vos determinou na terra. Aí sereis felizes, meus queridos filhos, felizes uns pelos outros, desde que a união reine entre vós. Felizes ainda com vossos filhos, se os educardes nos mesmos são os princípios que Deus permitiu vos fossem revelados. Não me podeis ver, é certo, mas convém que saibais que os elos que aí nos ligam não se espedaçaram pela morte do corpo, visto como não era o invólucro, mas o espírito que nos unia. E assim é que me será possível, por bondade do Onipotente, guiar-vos, encorajar-vos para de novo nos juntarmos quando para vós terminar essa jornada. Caros filhos, cultivai carinhosamente esta crença sublime. A vós que atendes, belos dias vos aguardam. Isso mesmo já vos disseram, porém a mim não estava fadado o ver esses dias aí na terra. Será do alto, pois, que julgarei os belos tempos prometidos pelo Deus da bondade, da justiça e misericórdia. Não choreis, meus filhos. Possam estas comunicações fortalecer-vos na fé, no amor de Deus, esse Deus que tantos benefícios nos prodigalizou, que tantas e tantas vezes socorreu vossa mãe. Orai sempre, que a prece revigora. Conformai-vos com as prescrições por mim tão ardentemente seguidas, quando, como vós, encarnada. Voltarei, meus filhos, mas é preciso consolar a filha que de mim tanto precisa. Agora, adeus, até breve. Eu vô-lo suplico por vós. Crede na bondade divina. Até sempre. Viúva Foulon. Nota
Todo espírito esclarecido e sério tirará com facilidade destas comunicações os ensinamentos que delas ressaltam. Nós apenas lhe chamaremos a atenção para os 2 seguintes pontos. Primeiro, a possibilidade por este exemplo demonstrada de não mais ser preciso encarnar na Terra e passar a um mundo superior sem ficar separado dos seres afeiçoados que aqui deixamos. Assim, os que temem a reencarnação em virtude das misérias terrenas podem conjurá-la trabalhando para o seu adiantamento, e assim procederá aquele que não quiser vegetar nas camadas inferiores, fazendo possível por instruir-se, por trabalhar e graduar-se. O segundo ponto é a confirmação do fato de estarmos menos separados na morte do que na vida dos seres que nesta nos foram caros. Retida pela enfermidade e pelos anos numa pequena cidade do sul, a senhora Foulon apenas conservava junto de si uma pequena parte de sua família, estando a maior parte dos filhos e dos amigos dispersos e afastados. Obstáculos materiais impediam que os visse tantas vezes quantas porventura o desejaria. Para alguns, a distância dificultava a própria correspondência. Apenas desencarnada, a senhora Foulon célere corre para perto de cada um, percorre distâncias sem fadiga, rápida qual a eletricidade, e os vê e assiste às suas reuniões íntimas, protege-os e pode, servindo-se da mediunidade, entreter-se com eles a todo instante, como se viva na terra fora, e dizer-se que há uma perspectiva tão consoladora, ainda há quem prefira a ideia de uma eterna separação. Subtítulo: Um médico russo. M.P. de Moscou era um médico tão eminente pelo saber como pelas qualidades morais. Quem o evocou apenas o conhecia por tradição, não havendo tido com ele relações sequer indiretas. A original comunicação foi dada em idioma russo. P. Depois da evocação. Estais presente? Resposta: sim. No dia da minha morte, vos persegui com a minha presença e resististes às tentativas que fiz para escreverdes as palavras que a meu respeito dissestes darão ocasião a que vos reconhecesse, e daí o desejo de me entreter convosco para vosso benefício. Pergunta: bom, como ereis? Por que sofrestes tanto? Resposta: porque ao Senhor aprouve fazer-me sentir duplamente por esse meio o preço da minha libertação, querendo ao mesmo tempo que na terra progredisse o mais possível. Pergunta: a ideia da morte causou-vos terror? Resposta: tinha bastante fé em Deus para que tal não sucedesse. Pergunta: o desprendimento foi doloroso? Resposta: não. Isso que denominais últimos momentos nada é. Eu apenas senti um rápido abalo para encontrar-me logo feliz, inteiramente desembaraçado da mísera carcaça. Pergunta: e que sucedeu depois? Resposta: tive o prazer
de ver aproximarem-se inúmeros amigos, notadamente os que tive a satisfação de ajudar, dando-me todas as boas-vindas. Pergunta: que região habitais? Acaso algum planeta? Resposta: tudo que não seja planeta constitui o que chamais espaço, e é neste que permaneço. O homem não pode, contudo, calcular, fazer uma ideia sequer do número de gradações dessa imensidade. Que infinidade de escalas nesta escada de Jacó, que vai da terra ao céu, isto é, do aviltamento da encarnação em mundo inferior como esse, até a depuração completa da alma, ao lugar em que ora me encontro, não se chega senão depois de uma série enorme de provas ou outra de encarnações. Pergunta: logo deveis ter tido muitas existências? Resposta: nem podia ser de outra maneira. Nada há de excepcional na ordem imutável do universo estabelecida por Deus. A recompensa só pode vir depois da luta vencida. Assim, se grande for aquela, é que também esta o foi, e necessariamente. Mas a vida humana é tão curta que a luta apenas se trava por intervalos que são as diferentes e sucessivas encarnações. É fácil, pois, concluir que, estando eu num dos graus elevados, o atingi depois de uma série de combates nos quais Deus me permitiu saísse vitorioso algumas vezes. Pergunta: em que consiste a vossa felicidade? Resposta: isso é mais difícil de vos fazer compreender. Essa aventura que gozo é uma espécie de contentamento extremo de mim mesmo, não pelos meus merecimentos, o que seria orgulho, e este é predicado de espíritos atrasados, mas contentamento como que saturado, imerso no amor de Deus, no reconhecimento da sua infinita bondade. Em suma, é a alegria que nos infunde o bem, podendo supor-se ter a seu arbítrio contribuído para o progresso de outros que se elevaram até o Criador. Ficamos como que identificados com esse bem-estar, que é uma espécie de fusão do espírito com a bondade divina. Temos o dom de ver os espíritos mais adiantados, de compreender-lhes a missão, de saber que também nós a tanto chegaremos. No infinito incomensurável, entrevemos as regiões em que rutilo esplende o fogo divino, a ponto de deslumbrar-nos, mesmo através do véu que as envolve. Mas que digo, compreendeis as minhas palavras? Acredita ser esse fogo a que me refiro comparável ao sol, por exemplo? Não, nunca. É uma coisa indizível ao homem, uma vez que as palavras só exprimem para ele coisas físicas ou metafísicas que conhece de memória ou intuitivamente, desde que o homem não pode guardar na memória o que absolutamente desconhece. Como insinuar-se-lhe a percepção? Ficai, porém, ciente de que é já uma grande ventura o pensar na possibilidade de progredir infinitamente. Pergunta: tivestes a bondade de exprimir o desejo de me ser útil? Peço-vos me digais em que.
Resposta: posso ajudar-vos e amparar nos desfalecimentos, fortalecer nos momentos de desânimo, consolar-nos de aflição. Se a vossa fé se abalar e qualquer comoção vos perturbar, evocai-me, porque Deus me permitirá vô-lo fazer, lembrando, atraindo-vos para Ele. Se vós sentirdes prestes a sucumbir ao peso das más tendências que a própria consciência acuse de culposas, chamai-me ainda, porque eu vos ajudarei a carregar a vossa cruz, tal como a Jesus ajudaram a carregar aquela donde tão solenemente deveria proclamar a verdade, a caridade. Se vacilardes ao peso dos próprios dissabores, quando o desespero de vós se apodere, ainda uma vez chamai-me para que venha arrancar-vos do abismo, falando-vos espiritualmente, lembrando deveres impostos, não por considerações sociais ou materiais, mas pelo amor que vos transfundirei na alma, amor por Deus, a mim concedido, em favor dos que por ele podem salvar-se. Certo, na terra tendes amigos, os quais, compartilhando das vossas angústias, talvez já vos tenham salvo. Em momentos aflitivos, tratais de procurar esses amigos que dão conselhos, apoio, carícias. Pois bem, ficai certo de que no espaço também podeis ter amigos úteis e prestantes. É uma consolação poder-se dizer, quando eu morrer, enquanto à cabeceira do leito os amigos da terra chorarem e pedirem os do espaço no limiar da vida, irão sorridentes conduzir-me ao lugar adequado aos meus méritos e virtudes. Pergunta: por que faço jus a essa proteção que quereis dispensar-me? Resposta: eis a razão. A vós me afeiçoei logo no dia da minha morte. É que como espírito vos vi do espiritismo, adepto, sincero e bom médium. E como dentre tantos que aí deixei, fostes vós que vi primeiramente, logo me propus contribuir para o vosso progresso. O proveito não é apenas vosso, mas também dos que deveis instruir no conhecimento da verdade. Na vossa missão podeis ver uma prova eloquente do amor de Deus para convosco. Os que a vós chegarem, pouco a pouco se tornarão crentes, e aos mais refratários em vos ouvindo, também chegará, embora mais tarde, a vez de crer. Desanimar nunca, caminhar sempre, apesar dos pedregulhos. Tomai-me por apoio nos momentos de desânimo. Pergunta: não me julgo digno de tão grande favor. Resposta: mas por certo que bem longe estais da perfeição. Não obstante o vosso ardor na prática das sãs doutrinas, o cuidado em manter a fé dos que vos ouvem, em aconselhar a caridade, a bondade e a benevolência, mesmo para os que
convosco mal se conduzem à resistência aos instintos de cólera, que, aliás, facilmente poderíeis descarregar nos que vos afligem, por ignorantes das vossas intenções. Tudo isso atenua a maldade que ainda possuis. Convém que o diga, o perdão das ofensas é, de tantas, uma das mais poderosas atenuantes do mal. Deus vos cumula de graças pela faculdade que vos concedeu e que deveis desenvolver pelo esforço próprio, a fim de cooperardes na salvação do próximo. Vou deixar-vos, porém, contais sempre comigo. Preciso se faz modereis as ideias terrenas, vivendo o mais possível com os amigos do espaço. P. Reticências. Bernardin Bordels, abril de 1862. Sou de há muitos séculos um espírito esquecido. Aí na terra vivi no opróbrio e na miséria, trabalhando incessantemente e, dia por dia, para dar à família escasso pão. Amava, porém, o verdadeiro Senhor, e quando o que me oprimia na terra sobrecarregava o fardo das minhas dores, dizia eu, abre aspas, meu Deus, dai-me a força de suportar-lhe o peso sem queixumes, fecha aspas. Espiava meus amigos. No entanto, ao sair da rude provação, o Senhor recebeu-me na sua santa paz, e o meu mais caro voto foi reunir-vos a todos, irmãos e filhos, dizendo-vos, por mais cara que a julgueis, a felicidade que vos espera há de sobrelevar o preço. Filho de numerosa família, jamais tive posição e servi a quem melhor podia auxiliar-me a suportar a existência. Nascido em época de servidão cruel, provei de todas as injustiças, fadigas e dissabores que os subalternos do Senhor haviam por bem impor-me. Mulher ultrajada, filhas raptadas e repudiadas em seguida, tudo sem poder queixar-me. Meus filhos, esses, levavam-nos às guerras de pilhagens e de crimes para os enforcarem depois por faltas não cometidas. Ah, se o soubesseis, pobres amigos, o que padeci na minha longa existência, eu esperava, contudo, e o Senhor concedeu-me essa felicidade que não existe na terra. A todos vós, portanto, coragem, paciência e resignação. Tu, meu filho, guarda o que te dei e que é um ensinamento prático. Quem aconselha é sempre mais acatado quando pode dizer: suportei mais que vós e suportei sem me queixar. Pergunta: em que época vivestes? Resposta: de 1400 a 1460. Pergunta: e tivestes depois uma outra existência? Resposta: vivi ainda entre vós como missionário, sim, como missionário da fé, porém da fé pura, verdadeira, provinda de Deus, e não manipulada pelos homens. Pergunta: e como espírito, agora tendes ainda ocupações? Resposta:
acreditaríeis então que os espíritos ficassem inativos? A inação, a inutilidade, ser-nos-ia um suplício. A minha missão é guiar centros espíritas aos quais inspiro bons pensamentos, ao mesmo tempo que me esforço por neutralizar os espíritos maus. Bernardin, fecha aspas. Subtítulo: A Condessa Paula, bela, jovem, rica e de estirpe ilustre, esta era também perfeito modelo de qualidades intelectuais e morais. Faleceu com 36 anos de idade em 1851. Seu necrológio é daqueles que podem resumir-se nestas palavras por 1000 bocas repetidas. Abre aspas. Por que tão cedo retira Deus tais pessoas da terra? Fecha aspas. Felizes os que assim fazem, abençoada sua memória. Ela era boa, meiga, indulgente, sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal, em lugar de aumentá-lo. Jamais a maledicência lhe conspurcara os lábios. Sem arrogância nem austeridade, era ao contrário, com benevolência e delicada familiaridade que tratava os fâmulos despercebida aos demais de quaisquer aparências de superioridade ou de humilhante proteção, compreendendo que pessoas que vivem do trabalho não são rendeiros e que, conseguintemente, têm precisão do que se lhes deve já pela sua condição, já para se manterem, jamais reteve o pagamento de um salário. A simples ideia de que alguém pudesse experimentar uma privação por sua causa ser-lhe-ia um remorso de consciência. Ela não pertencia ao número dos que sempre encontram dinheiro para satisfazer os seus caprichos, sem pagarem as próprias dívidas. Não podia compreender que houvesse prazer para o rico em ter dívidas e humilhada se julgaria se lhe dissessem que os seus fornecedores eram constrangidos a fazer-lhe adiantamentos. Também por ocasião da sua morte só houve pesares, nenhuma reclamação. A sua beneficência era inesgotável, mas não essa beneficência ostentosa à luz meridiana, e assim exercia a caridade de coração, que não por amor de vanglórias. Só Deus sabe as lágrimas que ela enxugou, os desesperos que acalmou, pois tais virtudes só tinham por testemunhas os infelizes que assistia. Ela timbrava, além disso, em descobrir os mais pungentes infortúnios, os secretos, socorrendo-os com aquela delicadeza que eleva o moral, em vez de o rebaixar. Da sua estirpe e das altas funções do marido, decorriam-lhe onerosos encargos domésticos, aos quais não podia eximir-se, satisfazendo plenamente as exigências de sua posição. Sem avareza, ela o fazia, contudo, com tal método, evitando desperdícios e superfluidades, que metade lhe bastava do que a outrem fora preciso para tanto, e desse modo se permitia facultar da sua fortuna maior quinhão aos necessitados, destinando a renda de uma parte dessa fortuna
exclusivamente a tal fim, considerava-a sagrada e como de menos a despender no serviço da sua casa, e assim encontrara meios de conciliar os seus deveres para com a sociedade e para com os infortúnios. Um dos seus parentes, iniciado no espiritismo, evocou-a 12 anos depois de falecida e obteve em resposta a diversas perguntas a seguinte comunicação: tendes razão, amigo, em pensar que sou feliz. Assim é, efetivamente, e mais ainda do que a linguagem pode exprimir, conquanto longe do seu último grau. Mas eu estive na terra entre os felizes, pois não me lembro de haver aí experimentado um só desgosto real. Juventude, homenagem, saúde, fortuna, tudo que entre vós outros constitui felicidade, eu possuía. O que é, no entanto, essa felicidade comparada a que desfruto aqui? Esplêndidas festas terrenas em que se ostentava os mais ricos paramentos, o que são elas comparadas a estas assembleias de espíritos resplendentes de brilho que as vossas vistas não suportariam, brilho que é o apanágio da sua pureza? Os vossos palácios de dourados salões, que são eles comparados a estas moradas aéreas, vastas regiões do espaço, matizadas de cores que obumbrariam o arco-íris, os vossos passeios a contados passos nos parques, a que se reduzem, comparados aos percursos da imensidade, mais céleres que o raio, horizontes nebulosos e limitados que são comparados ao espetáculo de mundos a moverem-se no universo infinito ao influxo do Altíssimo? E como são monótonos os vossos concertos mais harmoniosos em relação à suave melodia que faz vibrar os fluidos do éter e todas as fibras d'alma, e como são tristes e insípidas as vossas maiores alegrias comparadas à sensação inefável de felicidade que nos satura todo ser como um eflúvio benéfico sem mescla de inquietação, de apreensão, de sofrimento? Aqui tudo ressumbra amor, confiança, sinceridade por toda parte, corações amantes, amigos por toda parte. Nem invejosos, nem ciumentos é este o mundo em que me encontro, meu amigo, e ao qual chegareis infalivelmente se seguirdes o reto caminho da vida. A felicidade uniforme fatigaria, no entanto, e assim não acrediteis que a nossa seja extreme de peripécias, nem concerto perene, nem festa interminável, nem beatífica contemplação por toda a eternidade, porém o movimento, a atividade, a vida, as ocupações
posto que isentas de fadiga, revestem-se de perspectivas e emoções variáveis e incessantes pelos mil incidentes que se lhes filiam, tem cada qual sua missão a cumprir, seus protegidos a velar, amigos terrenos a visitar, mecanismos na natureza a dirigir, almas sofredoras a consolar, e é o vai e vem não de uma rua a outra, porém de um a outro mundo, reunindo-nos, separando-nos para novamente nos juntarmos e, reunidos em certo ponto, comunicamo-nos o trabalho realizado, felicitando-nos pelos êxitos obtidos, ajustamo-nos mutuamente, nos assistimos nos casos difíceis. Finalmente, asseguro-vos que ninguém tem tempo para enfadar-se por um segundo que seja. Presentemente, a Terra é o magno assunto das nossas cogitações. Que movimento entre os espíritos, que numerosas falanges aí afluem, a fim de lhe auxiliarem o progresso e a evolução. Dir-se-ia uma nuvem de trabalhadores a destrincharem uma floresta sob as ordens de chefes experimentados, abatem uns os troncos seculares, arrancam-lhes as raízes profundas, desbastam outros o terreno, amanham estes a terra semeando, edificam aqueles a nova cidade sobre as ruínas carrunchosas de um velho mundo. Neste comenos reúnem-se os chefes em conferência e transmitem suas ordens por mensageiros em todas as direções. A terra deve regenerar-se em dado tempo, pois importa que os desígnios da providência se realizem e, assim, tem cada qual o seu papel. Não me julgueis simples espectadora desta grande empresa, o que me envergonharia uma vez que todos nela trabalham. Importante missão me é afeta e grandemente me esforço por cumpri-la o melhor possível. Não foi sem luta que alcancei a posição que ora ocupo na vida espiritual, e ficais certo de que a minha última existência, por mais meritória que porventura vos pareça, não era por si só e a tanto suficiente. Em várias existências passei por provas de trabalho e miséria que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o meu espírito. Dessas provas tive a dita de triunfar, vindo a faltar, no entanto, uma, porventura de todas as mais perigosa, a da fortuna e bem-estar materiais. Um bem-estar sem sombras de desgosto. Nessa consistiu o perigo, e antes de o tentar eu quis sentir-me assaz forte para não sucumbir. Deus, tendo em vista as minhas intenções boas, concedeu-me a graça do seu auxílio. Muitos espíritos, aqui seduzidos por aparências pressurosos, escolhem essas provas,
mas fracos para afrontar-lhes os perigos, deixam que as seduções do mundo triunfem da sua inexperiência. Trabalhadores, estou nas vossas fileiras. Eu, a dama nobre, ganhei como vós o pão com o suor do meu rosto, saturei-me de privações, sofri reveses e foi isso que me retemperou as forças da alma. Do contrário, eu teria falido na última prova, o que me teria deixado para trás na minha carreira. Como eu, também vós tereis a vossa prova de riqueza, mas não vos apresseis em pedi-la muito cedo, e vós outros ricos tendes sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imorredoura, não existe na terra. Procurai antes saber o preço pelo qual podeis alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Paula, na terra condessa de *****. Subtítulo: Jean Reynaud, Sociedade Espírita de Paris, Comunicação Espontânea. Meus amigos, como é esplêndida esta nova vida, semelhante à luminosa torrente. Ela arrasta em seu curso imenso os espíritos inebriados pelo infinito. Passei das sombras da matéria à aurora brilhante que faz antever o onipotente. Após a ruptura dos laços materiais, abrangeram meus olhos novos horizontes, e eu vivo e desfruto as maravilhas suntuosas do infinito. Salvei-me, não pelo mérito dos meus serviços, mas pelo conhecimento do princípio eterno que me fez evitar as nódoas produzidas pela ignorância na pobre humanidade. A minha morte foi abençoada, apesar de os meus biógrafos, os cegos, a julgarem prematura. Lamentaram alguns escritos nascidos da poeira, e não compreenderam nem compreenderão o quanto o silêncio em torno do recém-fechado túmulo é útil à causa do espírito. A minha tarefa estava terminada. Os meus predecessores seguiam na rota. Eu atingira o apogeu no qual o homem, depois de dar o que de melhor possuía, não faria mais que recomeçar. A minha morte reaviva a atenção dos letrados, encaminhando-a para minha obra capital, atinente à grande questão espírita que eles fingem desconhecer, mas que muito em breve os empolgará. Glória a Deus, ajudado por espíritos superiores que protegem a nova doutrina, serei um dos exploradores que balizam vosso roteiro. Jean Reynaud. Paris, reunião familiar, outra comunicação espontânea. Nota: o espírito responde a uma reflexão sobre sua morte inesperada em idade pouco avançada, o que a muita gente surpreendeu. Quem vos disse que a minha morte não seja de futuro e, por suas consequências, um benefício para o espiritismo? Notastes, meus amigos, a marcha que segue o progresso, a direção que toma a crença espírita. Primeiro que tudo, deu-lhe Deus as provas materiais, movimento de mesas, pancadas e toda sorte de fenômenos para despertar a atenção. Era como prefácio divertido. Os homens precisam de provas tangíveis para crer. Agora é muito diferente o caso. Depois dos fatos materiais, Deus fala à inteligência, ao bom senso,
a razão fria, não são mais efeitos físicos, porém coisas racionais que devem convencer e congregar todos os incrédulos, mesmo os mais teimosos, e isto é apenas o começo. Tomai bem nota do que vos digo. Toda uma série de fenômenos inteligíveis, irrefutáveis, vão seguir-se, e o número já tão grande dos adeptos da crença espírita vai aumentar ainda. Deus vai insinuar-se às inteligências de Skoll, às sumidades do espírito, do talento e do saber. Será como um raio de luz a expandir-se, a derramar-se por sobre a terra inteira, qual fluido magnético irresistível, arrastando os mais recalcitrantes à investigação do infinito, ao estudo dessa admirável ciência que, tão sublimes máximas, nos ensina. Vão todos grupar-se em torno de vós e, fazendo abstração do diploma do gênio, tornarem-se humildes e pequenos para aprender e para crer. Depois, mais tarde, quando estiverem instruídos e convencidos, servir-se-ão da sua autoridade e notoriedade para levar mais longe ainda aos seus últimos limites o fim que vos propusestes, a regeneração da espécie humana pelo conhecimento racional e profundo das passadas e futuras existências. Eis aí a minha opinião sincera sobre o estado atual do espiritismo. Subtítulo: Bordéus, evocação. Acudo com prazer ao vosso chamado, Senhora. Tendes razão. A perturbação espiritual não existe para mim. Isso correspondia ao pensamento do médium, exilado voluntário na terra, onde devia lançar a primeira semente sólida das grandes verdades que, neste momento, envolvem o mundo. Eu tive sempre a consciência da pátria espiritual e, depressa, me reconheci entre os irmãos. Pergunta: agradeço a vossa presença, embora não creia que o simples desejo de conversar convosco determinasse a vossa vinda. Deve haver necessariamente uma tão grande diferença entre nós que só em considerá-la sinto-me possuído de respeito. Resposta: minha filha, obrigado por essa boa ideia. Entretanto, deveis saber também que, por maior que seja a distância, em virtude da conclusão das provas mais ou menos felizes e prontamente terminadas, existe sempre um elo poderoso que nos liga à simpatia, e esse elo vindes de o estreitar pelo vosso constante pensamento. Pergunta: posto que muitos espíritos tenham explicado as suas primeiras sensações ao despertar, poderíeis dizer-me o que experimentastes em tal conjuntura e como se operou a separação do vosso espírito? Resposta: igualmente qual com os outros, senti o momento da partida que se aproximava mais feliz, porém que muitos esse momento não me infundiu angústias, porque já lhe conhecia as consequências, conquanto fossem estas mais importantes do que o supunha. O corpo é um estorvo às faculdades espirituais e, por maiores que sejam as luzes por ele conservadas, elas são mais ou menos empanadas ao contato da matéria. Fechei os olhos na esperança de um despertar feliz e, se o sono foi breve, a admiração foi imensa.
Os esplendores celestes desenvolvidos aos meus olhos pompeavam em toda a sua magnificência. A minha vista deslumbrada emergia na imensidão dos mundos cuja existência afirmara, bem como a sua habitabilidade. Era uma miragem a revelar e confirmar concomitantemente a justeza dos meus pensamentos. O homem, por mais convencido que seja, quando fala, tem algumas vezes a dúvida no íntimo do coração, desconfiando, se não da verdade que o proclama, ao menos dos meios imperfeitos empregados para demonstrá-la. Convencido da verdade que insinuava, tive, muitas vezes, de dar combate a mim mesmo, ao desânimo de ver, de tocar, por assim dizer, a verdade, e não poder torná-la igualmente palpável aos que dela tanto precisam para prosseguir no caminho que lhes conviria. Pergunta: em vida professáveis o espiritismo? Resposta: há uma grande diferença em professar e praticar. Muita gente professa uma doutrina que não pratica, pois bem eu praticava e não professava. Assim como cristão é todo homem que segue as leis do Cristo, mesmo sem conhecê-lo, assim também podemos ser espíritas, acreditando na imortalidade da alma, nas reencarnações, no progresso incessante, nas provações terrenas, abluções necessárias ao melhoramento. Acredito em tudo isso. Eu era, portanto, espírita. Compreendi a erraticidade, laço intermediário das reencarnações, e purgatório no qual o espírito culposo se despoja das vestes impuras para revestir nova toga, e onde o espírito em evolução tece cuidadosamente essa toga que há de carregar no intuito de conservá-la pura. Compreendi tudo isso e, sem professar, continuei a praticar. Nota: estas 3 comunicações foram obtidas por 3 médiuns diferentes e estranhos entre si. Pela analogia dos pensamentos e forma da linguagem, podemos, ao menos como presunção, admitir a autenticidade. A expressão tecer cuidadosamente a toga que há de carregar é uma figura feliz que retrata a solicitude com que o espírito em evolução prepara nova existência conducente a um maior progresso do que o feito. Os espíritos atrasados são menos meticulosos e muitas vezes fazem escolhas desastradas que os forçam a recomeçar. Subtítulo: Antoine Costeau, membro da Sociedade Espírita de Paris, sepultado em 12 de setembro de 1863, no cemitério de Montmartre, em Vala Comum. Era um homem de coração que o espiritismo reconduziu a Deus. Completa, sincera e profunda era sua fé em Deus. Simples, calceteiro, praticava caridade por pensamentos, palavras e obras consoante os fracos recursos de que dispunha e encontrando meios ainda assim de socorrer os que possuíam menos do que ele. Se a sociedade não lhe adquiriu uma sepultura particular, foi porque lhe pareceu dever antes empregar mais utilmente o dinheiro em benefício dos vivos do que em vãs satisfações de amor próprio,
além de que nós, os espíritas, sabemos melhor que ninguém que a vala comum é, tanto quanto os mais suntuosos mausoléus, uma porta aberta para o céu. O Sr. Canu, secretário da Sociedade Profundo Materialista de outros tempos, pronunciou sobre a campa a seguinte alocução: Caro irmão Costeal, faz alguns anos, muitos entre nós, e eu em primeiro lugar, não viríamos ante este túmulo aberto que representaria apenas o fim das misérias humanas e depois o nada, o pavoroso nada, isto é, onde não existia nem alma para merecer ou expiar, e consequentemente nem Deus para recompensar, castigar ou perdoar. Hoje, graças à nossa santa doutrina, divisamos aqui o termo das provações e para nós, queridos irmãos, cujos despojos baixam à terra, o triunfo dos labores e o início das recompensas a que fizemos jus, a vossa coragem, resignação, caridade, as vossas virtudes e, acima de tudo isso, a glorificação de um Deus sábio, onipotente, justo e bom. Sede, pois, caro irmão, o portador das graças que rendemos ao Eterno por ter permitido dissiparem-se as trevas do erro e da incredulidade que nos assoberbavam não há muito tempo, e nestas mesmas circunstâncias, com a fronte abatida e o coração lacerado em desânimo, nós vos diríamos, amigo, adeus para sempre, mas hoje vos dizemos de fronte erguida, radiante de esperança e com o coração repleto de amor e de coragem: caro irmão, até breve, orai por nós. Um dos médiuns da sociedade obteve ali mesmo, sobre a sepultura, ainda meio aberta, a seguinte comunicação, ouvida por todos os assistentes, coveiros inclusive, de cabeça descoberta e com profunda emoção. Era de fato um espetáculo novo e surpreendente esse de ouvir palavras de um morto recolhidas do selo do próprio túmulo. Obrigado, amigos, obrigado. Meu túmulo ainda nem mesmo de todo é fechado, mas passando um segundo, a terra cobrirá os meus despojos. Vós sabeis, no entanto, que minha alma não será sepultada nesse pó, antes pairará no espaço a fim de subir até Deus. E como consola poder dizer a respeito da dissolução do invólucro: eu não morri, vivo a verdadeira vida, a vida eterna. O enterro do pobre não tem grandes cortejos, nem orgulhosas manifestações se abeiram da sua campa. Em compensação, acreditai-me, imensa multidão aqui não falta, e bons espíritos acompanharam convosco e com estas mulheres piedosas o corpo que aí jaz estendido. Ao menos todos vós tendes fé e amais o bom Deus. Certamente não morremos só porque o nosso corpo se esfacela. Esposa amada, demais eu estarei sempre ao teu lado para te consolar, para te ajudar a suportar as provações. Rude ser-te-á a vida, mas repleto o coração com as ideias da eternidade e do amor de Deus. Como serão efêmeros os teus sofrimentos, parentes que rodeais a minha amantíssima companheira. Amai-a, respeitai-a,
Sede para ela como irmãos, não vos esqueçais nunca da assistência que mutuamente vos deveis na terra, se é que pretendeis penetrar a morada do Senhor. Quanto a vós, espíritas, irmãos, amigos, obrigado por terdes vindo a esta morada de pó e lama, a dizer-me adeus, mas sabeis e sabeis muito bem, vós que minha alma imortal vive, e que algumas vezes vos irá pedir preces que jamais lhe recusareis para auxiliá-la na vida magnífica que lhe descortinastes na vida terrena. A vós todos que estáis, adeus. Nós nos podemos rever noutro lugar que não sobre esse túmulo. As almas me chamam a conferenciar. Adeus, orai pelos que sofrem e até outra vista. Costeal. 3 dias depois, evocado num grupo particular, o espírito de Costeal assim se exprimiu por intermédio do outro médium. A morte é a vida, não faço mais que repetir o que já disseram, mas para vós não há outra expressão senão esta. A despeito do que afirmam os materialistas, os que preferem ficar cegos. Oh, meus amigos, que belo espetáculo sobre a terra, o de ver tremular as estandartes do Espiritismo, ciência profunda, imensa, da qual apenas soletrais as primeiras palavras e que, de luzes, leva aos homens de boa vontade, aos que, libertando-se das terríveis cadelas do orgulho, altamente proclamam a sua crença em Deus. Homens, orai, rendei graças por tantos benefícios. Pobre humanidade! Ah, se te fora dado compreender, mas não, que o tempo não é chegado ainda, no qual a misericórdia do Senhor deve estender-se por sobre todos os homens, a fim de lhe reconhecerem as vontades e a elas se submeterem por teus raios luminosos. Ciência bendita é que eles lá chegarão e compreenderão. Ao teu calor benéfico aquecerão os corações, tonificando-os no fogo divino, portador de consolações como de fé. Aos teus raios vivificantes, o mestre e o operário virão a confundir-se e identificar-se, compenetrados dessa caridade fraterna preconizada pelo divino Messias. Ó, meus irmãos, pensai na felicidade imensa que possuis como primeiros iniciados na obra da regeneração. Honra vos seja feita. Prossegue, e um dia, como eu, vendo a pátria dos espíritos, exclamareis: a morte é a vida, ou antes um sonho, espécie de pesadelo que dura o espaço de 1 minuto e do qual despertamos para nos vermos rodeados de amigos que nos felicitam, ditosos por nos abraçarem. Tão grande foi a minha ventura que eu não podia compreender que Deus me destinasse tantas graças relativamente ao pouco que fiz. Parecia-me sonhar, e como outrora me acontecia sonhar que estava morto, fui por um instante obrigado ao temor de voltar ao desgraçado corpo. Muito não tardou, porém, que me desse contas da realidade e rendesse graças a Deus. Eu bendizia o mestre que tão bem soube incutir-me os deveres de homem que crê na vida futura. Sim, eu o bendizia, agradecia-lhe, porquanto o livro dos Espíritos despertara-me n'alma os elos de amor ao meu Criador. Obrigado, bons amigos, que me atraístes para junto de vós. Participai aos nossos irmãos
que estou muitas vezes com o nosso amigo Samson. Até outra vista e coragem, porque o triunfo vos espera. Felizes os que houveram tomado parte no combate. Daí por diante, o senhor Costeal manifestou-se constantemente na sociedade e em outras reuniões, dando sempre provas dessa elevação de pensamentos que caracteriza os espíritos adiantados. Subtítulo: A senhorita Emma. Em consequência de acidentes causados por fogo, faleceu esta donzela após cruéis sofrimentos. Alguém se propusera solicitar a sua evocação na Sociedade Espírita de Paris, quando ela se apresentou espontaneamente a 31 de julho de 1863, pouco tempo depois da morte. Eis-me aqui ainda no cenário do mundo, eu que me julgava sepultada para sempre no meu véu de inocência e juventude. Salvar-me-ia o fogo da terra do fogo do inferno, assim pensava eu na minha fé católica. E, se não ousava entrever os esplendores do paraíso, minha alma tímida se apegava à expiação do purgatório. Enquanto pedia, sofria e chorava, mas quem dava o ânimo abatido, a força de suportar as angústias? Quem, nas longas noites de insônia e febre dolorosa, se inclinava sobre o leito de martírios? Quem me refrescava os lábios sedentos, escaldantes? Ereis vós, meu guia, cuja auréola branca me cercava, e ereis vós, outros espíritos caros e amigos, que vinheis murmurar-me ao ouvido palavras de esperança e de amor. A chama que me consumia o corpo débil também me despojou das suas cadeias e assim morri, vivendo já a verdadeira vida. Não experimentei a perturbação, entrei serena e recolhida no dia radiante que envolve aqueles que, depois de muito terem sofrido, souberam esperar um pouco. Minha mãe, minha querida mãe, foi a última vibração terrestre que me repercutiu na alma. Como eu desejo que ela se torne espírita, desprendi-me da terra qual fruto maduro que se destacasse da árvore antes do tempo. Eu não tinha sido tocada pelo demônio do orgulho que estimula as almas desditosas, arrastadas pelos sucessos embriagadores e brilhantes da juventude. Bendigo, pois, o fogo, o sofrimento, a prova, que não passavam de expiação, semelhante a esses brancos e leves fios de outono, flutuam na torrente luminosa e não são mais as estrelas de diamante que me rebrilham na fronte, mas as áureas estrelas do bom Deus. Emma. Subtítulo: O Doutor Vignal. Antigo membro da Sociedade de Paris, falecido a 27 de março de 1865, na véspera do enterro, um sonâmbulo, lúcido e bom vidente, instado a transportar-se para junto dele e narrar o que visse, discorreu: vejo um cadáver no qual se opera um trabalho extraordinário. Dir-se-ia uma quantidade de massa que se agita e alguma coisa que parece fazer esforços para se lhe desprender, encontrando contudo dificuldade em vencer
a resistência. Não distingo forma de espírito bem caracterizado. Fez-se a evocação na Sociedade de Paris a 31 de março. Pergunta: caro senhor Vignal, todos os vossos velhos colegas da Sociedade de Paris guardam de vós as mais vivas saudades e eu, particularmente, das boas relações, aliás, nunca interrompidas. Evocando-vos, tivemos por fim, primeiramente, testemunhar a nossa simpatia, considerando-nos felizes se puderdes e quiserdes palestrar conosco. Resposta: prezado amigo e digno mestre, tão bondosa lembrança e testemunhos de simpatia me são muito lisonjeiros. Graças à vossa evocação e assistência levadas pelas preces, pude vir hoje assistir desembaraçado a esta reunião de bons amigos e irmãos espíritas. Como justamente disse o jovem secretário, eu estava impaciente por me comunicar. Desde o anoitecer de hoje, empreguei todas as forças espirituais para dominar esse desejo, como os graves assuntos tratados na vossa conversação me interessassem vivamente, tornaram a minha expectativa menos penosa. Perdoai-me, caro amigo, mas a minha gratidão exigia me manifestasse. Pergunta: dizei-nos primeiramente como vos encontrais no mundo espiritual, descrevendo o trabalho da separação, as sensações desse momento, bem como o tempo necessário ao reconhecimento do vosso estado. Resposta: sou tão feliz quanto possível, vendo plenamente confirmados os secretos pensamentos concebíveis em relação a uma doutrina confortante e consoladora. Sou feliz e tanto mais por ver agora, sem obstáculo algum, desenvolver-se diante de mim o futuro da ciência e da filosofia espírita. Mas deixemos por hoje estas digressões inoportunas. De novo voltarei a entreter-vos sobre este assunto, máxime, sabendo que a minha presença vos dará tanto prazer quanto o que experimento em visitar-vos. A separação foi rápida, mais do que podia esperar pelo meu apoucado merecimento. Fui eficazmente auxiliado pelo vosso concurso e o sonâmbulo vos deu uma ideia bastante clara do fenômeno da separação, para que eu nele insista. Era uma espécie de oscilação intermitente, um como arrastamento em sentidos opostos. Triunfou o espírito aqui presente. Só deixei completamente o corpo quando ele baixou à terra, e aqui vim ter convosco. Pergunta: que dizeis dos vossos funerais? Julgai-me no dever de a eles comparecer. Nesse momento ereis assaz livre para apreciá-los e as preces por mim feitas a vosso favor, discretamente já se vê, tinham chegado até vós? Resposta: sim, já o disse. A vossa assistência auxiliou-me grandemente. Voltei a vós, abandonando por completo a velha carcaça. Demais, sabeis, pouco me importam as coisas materiais. Só pensava na alma e em Deus.
Pergunta: recordai-vos que, a vosso pedido, há 5 anos, em fevereiro de 1860, fizemos um estudo a vosso respeito? Nessa ocasião, quando estáveis ainda entre nós, o vosso espírito desprendeu-se para vir falar conosco. Podereis descrever-nos da melhor forma a diferença entre o vosso atual desprendimento e aquele de então? Resposta: sim, lembro-me. E que grande diferença entre um e outro! Naquele estado, a matéria me oprimia ainda na sua trama inflexível, isto é, queria, mas não podia desembaraçar-me radicalmente. Hoje sou livre. Um vasto campo desconhecido se me depara e eu espero, com o vosso auxílio e o dos bons espíritos, aos quais me recomendo, progredir e compenetrar-me o mais rapidamente possível dos sentimentos que é mister possuir e dos atos que me cumpre empreender para suportar as provações e merecer a recompensa. Que majestade, que grandeza! É quase um sentimento de temor que predomina quando, fracos quais somos, queremos fixar as paragens luminosas. Pergunta: com prazer continuaremos a entreter-nos no assunto, sempre que o senhor quiserdes. Resposta: respondi sucintamente e desordenadamente a diversas perguntas. Não exijais mais agora do vosso fiel discípulo, porquanto não estou ainda inteiramente livre. Continuar a conversar seria o meu prazer, mas o meu guia modera-me o entusiasmo e já pude apreciar-lhe bastante a bondade e a justiça para submeter-me inteiramente à sua decisão. Por maior que seja o meu pesar em ser interrompido, consolo-me pensando que poderei vir assistir algumas vezes incógnito às vossas reuniões. Falar-vos-ei sempre que possa, pois estimo-vos e desejo prová-lo. Outros espíritos, porém, mais adiantados, reclamam prioridade, devendo eu curvar-me àqueles que me permitiram dar livre curso à torrente das ideias acumuladas. Deixo-vos, amigos, e devo agradecer duplamente, não só a vós espíritas que me evocastes, como também a este espírito que houve por bem ceder-me o seu lugar, espírito que na terra tinha o ilustre nome de Pascal. Daquele que foi será sempre o mais devotado dos vossos adeptos, Dr. Vignal. Subtítulo: Victor Le Boufflet, moço prático do porto do Havre, falecido aos 20 anos de idade, morava com sua mãe, mercadora, a quem prodigalizava os mais ternos e afetuosos cuidados, sustentando-a com o produto do seu rude trabalho. Nunca o viram frequentar tabernas nem entregar-se aos tão frequentes excessos da sua profissão, por não querer desviar a menor partícula de salário do fim piedoso que lhe destinava. Todo seu lazer consagrava-o à sua mãe para poupá-la de fadigas. Afetado de há muito por enfermidade da qual sabia havia de morrer, ocultava-lhe os sofrimentos para não a inquietar,
e para que ela não quisesse privá-lo da sua parte de labor. Na idade das paixões eram precisos a esse moço um grande cabedal de qualidades morais e poderosa força de vontade para resistir às perniciosas tentações do meio em que vivia. De sincera piedade, a sua morte foi edificante. Na véspera da morte, exigiu de sua mãe que fosse repousar, dizendo-lhe ter também ele necessidade de dormir. Ela teve a esse tempo uma visão. Achava-se, disse, em grande escuridão, quando viu um ponto luminoso que crescia pouco a pouco, até que o quarto ficou iluminado por brilhante claridade, da qual se destacava radiante a figura do Filho, elevando-se ao espaço infinito. Compreendeu que o seu fim estava próximo e, com efeito, no dia seguinte, aquela alma bem formada havia deixado a terra, murmurando uma prece. Uma família espírita, conhecedora da sua bela conduta, interessando-se por sua mãe, que ficara sozinha, teve a ideia de o evocar pouco tempo após a morte e ele se manifestou espontaneamente, dando a seguinte comunicação: desejais saber como estou agora? Feliz, felicíssimo. Devem ser levados em conta os sofrimentos e as angústias que são a origem das bênçãos e da felicidade de além-túmulo. A felicidade, não compreendeis o que significa essa palavra. As venturas terrenas quão longe estão das que experimentamos ao regressar para Jesus com a consciência pura, com a confiança do servo cumpridor do seu dever, que espera cheio de alegria a aprovação daquele que é tudo. Meus amigos, a vida é penosa e difícil quando se não tem em vista o seu fim. Mas eu vos digo, em verdade, que quando vierdes para junto de nós, se seguirdes a lei de Deus, serei recompensados além, mas muito além, dos sofrimentos e dos méritos que, porventura, julgardes ter adquirido para outra vida. Sede bons e caritativos, dessa caridade tão desconhecida entre os homens e que se chama benevolência. Socorrei os vossos semelhantes, fazendo por outrem mais que por vós mesmos, uma vez que ignorais a miséria alheia e conheceis a vossa. Socorrei minha mãe, pobre mãe, único pesar que me vem da terra. Ela deve passar por outras provas e preciso é que chegue ao céu. Adeus, vou vê-la. Victor, o guia do médium. Nem sempre os sofrimentos amargados na terra constituem uma expiação. Os espíritos que, cumprindo a vontade do Senhor, baixam à terra como estes, são felizes em provar males que para outros seriam uma expiação. O sono os revigora perante o Todo-Poderoso, dando-lhes a força de tudo suportarem para sua maior glória. A missão deste espírito em sua última existência não era de aparato, mas, por mais obscura que fosse, nem por isso tinha menos mérito.
visto como não podia ser estimulado pelo orgulho. Ele tinha, antes de tudo, um dever de gratidão a cumprir para com aquela que foi sua mãe. Depois, deveria demonstrar que, nos piores ambientes, podem encontrar-se almas puras, de nobres e elevados sentimentos, capazes de resistir a todas as tentações. Isso é uma prova de que as qualidades morais têm causas anteriores e um tal exemplo não terá sido estéril. Subtítulo: A Senhora Nice Gordon. Era muito jovem e notável pela doçura do caráter e de eminentes qualidades morais que a distinguiam, tendo falecido em novembro de 1860. Pertencia a uma família de mineiros dos arredores de Saint-Étienne, circunstância que torna interessante sua posição espiritual. Evocação. Resposta: presente. Pergunta: vosso pai e vosso marido pediram-me para evocar-vos e felizes se julgariam se obtivessem uma comunicação. Resposta: eu também sou feliz em dá-la. Pergunta: por que tão cedo vos furtastes os carinhos da família? Resposta: porque terminei as provações terrenas. Pergunta: podeis ver algumas vezes os vossos parentes? Resposta: estou sempre ao lado deles. Pergunta: sois feliz como espírito? Resposta: sou feliz, amo e espero. Os céus não me infundem temor, e cheia de confiança aguardo que asas brancas me alcancem até eles. Pergunta: que entendeis por asas brancas? Resposta: tornar-me espírito puro, resplandecer como os mensageiros celestes que me ofuscam. Nota: as asas dos anjos, arcanjos, serafins que não passam de espíritos puros são, evidentemente, apenas um atributo pelos homens imaginado para dar ideia da rapidez com que se transportam, visto como a sua natureza etérea os dispensa de qualquer amparo para fender os espaços. Contudo, eles podem aparecer aos homens com tal acessório para lhes corresponderem ao pensamento, assim como os espíritos se revestem da aparência terrestre a fim de se fazerem cognoscíveis. Pergunta: podem os vossos parentes fazer algo em vosso favor? Resposta: podem, caros irmãos, não mais me entristecendo com as suas lamentações, pois sabem que não estou perdida de todo para eles. Desejo que a recordação de meu ser lhes seja suave e doce. Passei qual flor sobre a terra, e nada de pesaroso deve subsistir dessa passagem. Pergunta: como pode ser tão poética a vossa linguagem e tão pouco em harmonia com a posição que tivestes na terra?